grandalhão, negão grandão, filho, camisa branca assim, falando meio que brigando assim comigo. Que eu comecei a tremer, né? Eu tô aqui no cu do mundo, precisando de um bar. Sejam bem-vindos ao Panamá, mais um país, estamos na América Central, família! E essa aqui atrás, gente, é a famosa selva de Darien. Luca do futuro vindo aqui para dar uma explicação bem rápida do que vai acontecer, pessoal. O Estreito de Darien é um dos lugares mais perigosos do mundo, não tem uma estrada oficial que conecta a Colômbia até o Panamá. Então você tem 3 opções para cruzar. Ou você vai de avião, ou você vai num barco de veleiro, que é super caro, ou você vai dessa maneira que eu vou fazer, então a maneira mais raiz, mais barata de se fazer essa viagem. Eu vou ter que pegar 3 barcos ao longo desse vídeo, um dentro da Colômbia, um da Colômbia para o Panamá e outro do Panamá até onde tem uma estrada onde eu possa pedalar minha bicicleta. Então fica aí nesse vídeo para vocês entenderem como é essa travessia, como fazer o Estreito de Darien de uma forma legal, porque muita gente faz de forma ilegal pelo Estreito de Darien, caminhando pela selva, que vocês já ouviram aí um pouco sobre isso. Vou deixar algum card aqui para vocês verem um pouquinho mais, se tiverem curiosidade. E fica aí comigo para vocês verem esse modo raiz que vários cicloviajantes fazem para cruzar da Colômbia para o Panamá ou vice-versa. Valeu! Turma, cheguei aqui na praia. Agora é ver onde que é os barcos e que hora que tem barco. Essa parte aqui é o seguinte, tem que comprar um ticket aqui, só tem eles, tem umas lanchinhas também, mas sai o mesmo preço. Paguei 95 mil, que dá 130 reais, eu acho. Então tá comprado, amanhã às 8 da manhã eu preciso estar nesse porto aqui, trazer minha bike, desmontar aí. E é isso, primeira parte. Essa é a mais tranquila porque eu ainda estou dentro da Colômbia, então vai ser bem mais boa, que é só comprar e tranquilidade. Agora eu vou procurar um hostel, tem uma recomendação dos ciclistas para lá. Vamos lá ver de qual é que é. Vi aqui no Booking, é o mais barato e tá na beira do mar. Só fica um pouquinho longe da cidade, mas de bike não muda nada, né? É isso aí, bora! Bom, turma, consegui sacar dinheiro aqui nessa Western Union. O melhor de tudo é que eles já fizeram a conversão para dólar para mim. Então eu tô com dinheiro agora para conseguir pagar os barqueiros. Saquei um montinho aí, não vou comentar aqui na beira da galera. Vamos dar um rolezinho aí por... Aqui é a orla da praia, a praia tá ali. Pelo que eu entendi, a galera vem pra cá pra ir pras ilhas, pra ir pra Capurganá, dos outros lados, então ninguém fica muito aqui não. Tá que hoje é segunda-feira também. E eu acho que eu vou guardar o celular, porque me falaram que aqui é um pouco perigoso. Então, é isso. Eu ia cozinhar hoje, né? Falei, pô, tá apertado aí, vou gastar uma grana, mas aí eu pensei, velho, tô indo pro Panamá, lá eu vou ter que cozinhar muito. Vamos usar o último dia aqui na Colômbia, né? Aí eu vi uma promoção, 30 reais a pizza e ganhe outra. É aqui, né? É aqui, comemoração de quem pedalou toda a América do Sul. Chegamos no nosso destino, amanhã eu pego o barco. E aí eu falei, ela pra levar, eu falei, não, pra comer aqui. Ela, quantas pessoas? Eu, uma, ela, certeza? Tem que comer. Bora amassar. 7 da manhã, organizei tudo aqui no meu rosto, bebendo uma aguinha e partiu. Bora pegar o primeiro barco. Primeira parte, organizar tudo. Já me cobraram 40 reais a mais para levar a bicicleta, que ontem eu confirmei 3 vezes, não tinha. Aí chegou aqui e ainda falaram, não, a gente tá fazendo um favor porque a gente não leva. Então, vamos lá. Desarmar tudo. E bora. Começou a chamada, apresentar o ticket e ir pra lá. Faltando gente. Valeu, né, Cofi? Chegando em Triganá, primeira parada, não para aqui. E começou a chover. Então, chuva no mar. Quando a chuva aperta, é só colete que segura, gente. Na parada, a Candi. Estamos esperando o barquinho vir aí para buscar quem vai descer. Depois, Capurganá.
Mais uma parada, Pinocoa. Tem uma praia bem bonita do lado de lá. Vou dar uma banhazinha bem legal. Chegamos a Capurganá. Agora, selar o passaporte, nós vamos pra lá. Agora é Capurganá. Bom, turma, essa aqui é a ruazinha principal, Capurganá. Acho que vai ser tudo que eu vou ver, porque eu já vou voltar pro barco, vou pegar aqui com o Juan. Valeu, Juan. E aí a gente vai pra Porto Baldia e amanhã, vamos ver, amanhã já vai pra kart, fazer isso rápido, ficar livre logo disso. Passaporte carimbado, adeus Colômbia. Valeu 84 dias aqui. Nada como postar no bingo, né, filho? Na roleta. Aí, gente. Amigo. Bora. Bom, gente. Então aqui é Capurganá. Tá bonito, tá legal. Eu acho que eu ia conseguir ter um tempo bem legal aqui, assim. Vi que tem uns hotéis bacanas, bem caro, mas... ia passar uns dias legais aqui. Queria fazer uma trilha até Zapurra, que é... que o Sebastião me recomendou. Mas, cara, pegar esse barquinho, já meter marcha, tudo que eu quero. Então, vamos que vamos. O Jay tá aqui, ó. E nós vamos embora. Yeah. Yeah, I think so. Bora, turma. Mais uma parada, gente. Salzburgo. Vambora. Bem-vindos a Panamá, turma. Uhul, chegamos. Bom, gente, primeira coisa, registrar aqui na fronteira. Nosso barquinho já foi embora. E agora olha que lugarzinho arrumado. Vamos pegar as bikes e carimbar o passaporte. Sejam bem-vindos ao Panamá, gente. Passaporte carimbado, 30 dias. Estamos aqui em Porto Baldia. E é isso, chegamos na América Central. Tchau, América do Sul. Sabe-se lá quando eu volto. Agora a meta é a América Central. Simbora! Sejam bem-vindos a Porto Baldia. As primeiras pedaladas aqui no Panamá. Vou mostrar para vocês a praça. Bem-vindos ao Panamá. Bom, galera, tô aqui em Porto Baldia. Com calor. Já organizamos nosso barco. E aí muita gente tava pedindo assim, pô, Luca, marca negociação. Cara, foi um negócio assim, gente, inédito, assim, eu não tô entendendo. Imaginei que eu ia ser aquela cena de filme, da gente chegar e entrar numa salinha, assim, cheia dos capitães, não sei o que, aquela coisa, Jack Sparrow, sei lá. E na verdade foi muito simples, gente. Eu tava almoçando, aí eu falei assim, moça, onde que eu consigo achar um capitão que vai pra kart? Ela falou, não, aqui ele já vem aí, daqui a pouco ele tá chegando. Aí eu, beleza, como assim daqui a pouco ele tá chegando? Aí ela olhou pra trás, o rapaz chegou. Deixa eu ver onde tá melhor só. O rapaz chegou, já negociou. Aí eu falei, eu tô querendo ir. Aí eles falaram, não, tô indo pra tal lugar, o preço é tanto. Eu falei, não, faz menos assim, conversamos um pouco. Enquanto eu almoçava assim, ó, entre uma garfada e outra, resolvido. Amanhã nós vamos às 7 da manhã. Ele vai deixar a gente em outra cidade, não vai ser kart. E vai ser isso, gente. Hoje a gente vai acampar. Eu tô querendo acampar ali na frente, na beira do mar, que tá muito quente, muito quente. E vai ser isso aí, gente. Acho que tá tudo finalizado, tudo certo. Vão ser $125. Então, bem mais barato que ontem. A gente tava sendo oferecido 180. Então, consegui dar uma reduzida. É isso aí. Hoje nós estamos aqui em Porto Baldia, só relaxando. E as pernas estavam precisando, viu? Fala, galera, tudo certo? Estamos aqui em Porto Baldia. Esse é o nosso acampamento da noite. O rapaz da padaria liberou o Wi-Fi pra gente. Liberou esse teto pra gente dormir. Nós estamos em frente ao mar. Ali tá rolando uma peladinha. Futebolzinho entre os militares e a galera da região.
Lá a gente tem a padaria. E essa padaria, gente, foi a nossa salvação. O que aconteceu? Sentamos lá, ficamos trocando ideia. O rapaz já começou a querer ajudar, passou a senha do Wi-Fi. Tudo bom até aí, né? Aí falou assim, quanto que você já tem um bar? Falei, tem, a gente tá pagando 125. Ele, cara, isso é muito, 125 dólares. Isso é muito, eu tenho um amigo que faz por 70. Falei, quê? 55 dólares de diferença? Ele falou, 70 pra cada um de vocês. Falei, mano, incrível, incrível, 70 dólares. Aí eu já peguei e falei, vamos falar com esse amigo aí. Aí falou com o amigo, ele falou, não sei quando eu vou, devido daqui uns 3, 4 dias, acabou de chegar de viagem, estava cansado. Eu falei, pô, mas, aí eu falei assim, vou voltar lá no meu capitão e falar que eu achei alguém por 70, né? Eu achei, não sei quando, mas achei o rapaz por 70. E aí, falei com o capitão, cara, negociação tensa, gente, tensa, assim. Ele tava com um amigo do lado, velho, o cara grandalhão, negão grandão, filho, camisa branca, assim, falando meio que brigando, assim, comigo. Aí eu falei assim, mano, quem que é esse cara, né, velho? Não é nem o capitão. Que eu comecei a tremer, né? Eu tô aqui no cu do mundo, precisando de um barco. Já tinha fechado um preço, 125. E aí o capitão, pô, velho, você falou 125, não sei o quê. Falei, cara, eu achei um por 70, a diferença é grande, eu viajo com pouco dinheiro, sou brasileiro, não sou gringo aí, desculpa os gringos, mas não tem tanta grana, velho. Tipo assim, foi mal. Falou, não, se você quiser ir com 70, então você vai, que o nosso é 125. Falei, beleza, então. E saí, tá ligado? Aí, mano, passou, tipo assim, uns 20 minutos, né? E eu, mano, tremendo, filho. Nossa, eu falando com o cara, tipo assim, na hora que o grandão lá de camisa branca tava meio grilado, vou andar ali pra vocês verem. Meio grilado, né, velho? Eu falei, mano, vou arrumar confusão aqui, né, velho? E vocês querem que eu filme isso aí, gente? Como que filma? Eu falei assim, amigo, respira, tranquilo. Mas era mais pra mim, porque eu tava tremendo horrores, velho. Tremendo, né? Aí, beleza. Saí e voltei lá pra pegar minha bicicleta, que tava do lado de onde eles estavam. Aí o capitão me olhou, filho. O cara que tava, antes que ele tava bravo, assim, né? Tipo assim, não, então beleza, pega aí, Fava. Cara, eu voltei, o cara tava numa caixa, uma carinha assim, cara, sumiu, velho, sumiu. Ele virou assim, pô, amigo, será que a gente não consegue fazer por 100 aí, não? Eu falei, cara, ele tava assim, suando pra ver, pra pegar a nossa viagem. Aí, ó, Porto Baldia, gente, olha que lugar lindo. O cara tava suando, velho, ficou com medo da gente não ir, porque, pô, é 200 dólares, né, velho? Que ele ia perder, olha lá o futebol. Enfim, gente, fechamos em 100 dólares esse barco, que o pessoal tá pagando tudo mais. Foi uma negociação meio doida, mas deu tudo certo. Olha Porto Baldia aí, gente. E maravilha, hein? Olha lá. Enfim, gente, foi essa negociação. Uma hora eles estavam gigantes pra cima de mim e eu tremendo, velho. Eu olhei pra minha mão, tava tremendo, gente, tremendo. E aí eu saí, dei as costas, falei, mano, beleza. E aí depois eles que estavam tremendo, velho. Foi muito doido. Queria agradecer todos os meus anos de trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalhei com comercial por 3 anos. Fiz umas negociações muito loucas também, mas não era cara a cara com um negão de 2 metros no meio do Panamá, tá ligado? Enfim, gente, deu tudo certo. Nós estamos aqui em Porto Baldia, amanhã 6h30 da manhã. A gente vai pegar um barco junto com esse cara. São 6, 7 horas até uma cidade que não é kart, mudou aí os planos. E de lá a gente começa a pedalar. O meu amigo Jay, que tá viajando, ele é da Coreia do Sul. A gente vai junto até a cidade do Panamá, mas ele pedala muito. E ele falou que achou um lugar pra gente lá na cidade do Panamá com um amigo dele coreano. Então vai ser bem legal essa experiência, eu acho, né? De ir pra lá e ficar com os coreanos na cidade do Panamá. Resumão foi isso, gente. Depois, na hora que eu estiver editando, se eu ver que faltou alguma coisa. Mas eu queria gravar aqui em cima da hora pra vocês verem o tanto que foi, assim, doida a negociação. E não teve como. Primeiro eu negociei almoçando. E depois foi tipo uma conversa, assim. Queria muito ter gravado, eu sei. Mas espero que contando aqui vocês tenham entendido os detalhes. E esse aí foi o resumo da obra. Como que eu negociei com o capitão no meio do Caribe panamenho para cruzar o Estreito de Darien, velho. Uma das maiores aventuras da minha vida. Bom, turma, são 6h40. Aqui a pracinha principal de Porto Baldia. Tô indo ali na padaria do rapaz que tá hospedando a gente ali onde a gente tá acampado. Vou lá utilizar o sanitário. Falou que pode usar lá, tá de boa, tá em casa.
E é isso aí, ó. Porto Baldia pra vocês quis mostrar aqui à noite. Pra vocês terem uma noção de como que é. É engraçado porque tem rua, né? Não tem carro. Tem essa parte aqui, ó, que tem. É a única parte que tem um pedacinho maior, que é do lado da padaria do rapaz, ó. Olha lá. Tá vendo? Bom dia, galera, aqui em Porto Baldia. O céu tá mais ou menos. Nós vamos pegar 6 horinhas de barca agora. Vamos lá fazer o check-up, passar na polícia. E partiu! 6h40 da manhã, comendo um pãozinho. Aqui é o porto que a gente chegou ontem. O barqueiro deixou a gente aqui. E aqui você faz tipo um registro de entrada no porto com o exército. E agora a gente vai pegar um desses barcos que a gente não sabe qual é, para ir por 6 horas naquela direção, se tudo ir bem. Eu sou de Brasil, ele é de Espanha, de Sul. Meses direto para ganhar um mês. Estamos esperando. Olha só. Pelo menos o tempo tá abrindo para onde a gente vai. E essa aqui atrás, gente, é a famosa selva de Darién. Ela mesma. A gente tava conversando aqui, né? Tô proseando aqui com os militares. Bom, galera, tava gravando aqui, o rapaz veio. Falou, não pode tirar foto aqui não. Eu falei, mas eu tô tirando de lá. É porque o celular tá ao contrário. Ele achou que eu tava tirando foto do quartel, que não pode. Enfim, gente. Essa aqui atrás é a selva de Darién. A famosa Estreito de Darién aí, um dos lugares mais perigosos do mundo. Eu tava conversando aqui, fiado, com os militares. Eles falaram que uma vez veio uma moça que tava fazendo caminhando do Ushuaia até o Alasca. E que eles foram escoltando ela 7 dias pelo meio da selva, velho. Chegaram lá, chegaram na carreteira, na rodovia e deixaram ela por lá. Enfim, é isso aí. Fiquei meio tímido aqui agora, que o cara brigou comigo. Halfway. Yeah. Compitiendo con nadie. Hermano, allá dejé hotel que no te entreguen ni comprar, ni comprar, ni fiar, ni nada. Yeah. Gente do céu, nós paramos aqui numa ilha. Paramos aqui numa ilha. Estamos andando que os caras querem almoçar.
E aí estão levando a gente. Mano, não tô entendendo nada. O sol tá queimando. O céu tá lindo, mas tá uma lua, calor. Bom, gente, gravando aqui diretamente do meio de uma ilha no Panamá. Nós estamos caçando almoço. Bom, eles estão caçando almoço, né? Eu não vou arriscar, não. Você tá doido. Ponto de controle da polícia. The captain will come. Where are you going? We are going to Panama City, man. Come with me. Then Alaska. Bom, gente, paramos aqui na polícia pra checar os passaportes e tudo mais. E olha o Caribe, gente. A cor dessa água, velho, a cor dessa areia, meu Deus. Chegamos, família, 4 da tarde. Galera, chegamos. Já estamos aí pedalando, we made it, né? Tô com fome. Me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Chegamos, são 4h30 da tarde. A gente vai ver se pedala 1h30 e 2, pra ver se chega em algum lugar pra acampar. Estamos procurando uma tendinha, mas oficialmente os primeiros metros aí, fora o de ontem, né? Agora em terra mesmo. Bora! Partiu! Bem-vindo ao Panamá! Uhul! Galera, que lugar lindo, velho! Mas é uma doideira. É um sobe e desce o tempo todo. É que eu vou subir mais. Uma subidinha inclinada, filho. É cada parede, gente. Eu tô entendendo, não. Nossa senhora. Galera, faltam 5 km. São 6h20. O sol tá se pondo. Mas eu falei com o policial, ele falou que dá pra acampar. E é seguro, que é do lado de um posto de polícia. Mas, velho, tá difícil. Subidas são muito inclinadas, velho. Muito inclinadas. E o sul-coreano é forte demais. Bora! Bom, turma, chegamos aqui, são 6h40 e eu encontrei 2 policiais ali atrás, a uns 15 km. Ele falou, cara, segue 15 km, tem um posto de gasolina e tem uma fiscalização nossa ali, tá vendo? Pode dormir lá, o pessoal fica a noite inteira, vai ficar olhando vocês. Aqui tem ducha e um lugarzinho bom pra acampar. Vamos ver se eu só não morro de calor, né? Mas primeiro dia finalizado, andamos acho que 30 km e amanhã a gente tem 110 para chegar em Panamá City. Ali tá o meu grande amigo e o posto de gasolina. Armar a barraca, cozinhar e é isso. Fizemos o primeiro dia de pedal depois de 8 horas dentro do barco. Um dos melhores banhos da minha vida. Aqui, ó. Num posto de gasolina em construção. Nossa, fazendo coisa. Olha aí. Que beleza. Sensacional, sensacional. Não queria sair, agora cozinhar e dormir. Porque o dia não tá pra melhorar, não. Nossa senhora. E foi essa, pessoal, a minha aventura para atravessar o Estreito de Darién, um dos lugares mais perigosos do mundo. Eu passei ali por 3 barquinhos, como vocês viram. Cada uma foi uma aventura por si só,
Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aí. Já me segue para ver mais aventuras, porque agora a gente cruzou para a América Central e tem muitos países pela frente. A gente passou aí da metade da nossa viagem, tem muita coisa para ver. E se você estiver interessado em fazer cruzar essa fronteira e tudo mais, deixa aí nos comentários que eu tô super disponível para ajudar qualquer outra pessoa que queira cruzar para o Panamá ou cruzar do Panamá para Colômbia por esses barquinhos, que é a maneira mais barata e mais raiz de fazer isso. Valeu!